Aos 20 anos, num salão de beleza, uma mulher que ele nunca tinha visto antes escreveu uma coisa num pedaço de papel. Uma profecia, basicamente. Você vai viajar um mundo e falar para milhões de pessoas. E o Denzel daquela época era um estudante universitário com notas de dar vergonha, sabe? Sem a menor ideia do que fazer da vida. Hoje, essa profecia se cumpriu, mas de um jeito que, nossa, nem ele, nem ninguém poderia ter imaginado. E é exatamente essa história que a gente vai desvendar hoje. Recebemos uma biografia super detalhada sobre a vida de Denzel Washington e a nossa missão aqui é mergulhar fundo nisso. Isso, vamos extrair os momentos-chave, as decisões que mudaram tudo e tentar entender o homem por trás desse ícone de Hollywood. Não é só sobre os filmes. De jeito nenhum. A gente vai ver como ele quase seguiu um caminho assim completamente diferente que provavelmente terminaria na prisão. E vamos descobrir como o talento dele foi encontrado quase por acidente. E como uma jornada espiritual super profunda é, na verdade, a base de tudo que ele construiu. É uma história de cinema, só que é a vida real dele. Vamos começar pelo começo, então, que era quase o fim da linha para ele. Pois é. Denzel cresceu em Mount Vernon, Nova York. Pai é pastor pentecostal. Mãe, dona de um salão de beleza. Um ambiente bem de classe trabalhadora, rígido. Mas na adolescência, a coisa começa a desandar um pouco. Muito. Ele mesmo conta que os amigos de infância dele, que ele descrevia como caras legais, acabaram pegando somados 40 anos de prisão. E essa informação é brutal, né? Porque mostra a encruzilhada em que ele estava. A biografia deixa muito claro que não havia nada de especial que o diferenciasse dos amigos. O destino parecia ser o mesmo. Exato. E aí entra a primeira grande intervenção na vida dele. A mãe. Depois do divórcio dos pais, ela junta o dinheiro que não tem e manda ele para uma academia militar. E nas palavras do próprio Denzel, aquilo salvou a minha vida. Salvo é pouco, né? Tirou ele daquele ambiente no momento exato. Totalmente. E essa necessidade de uma estrutura externa parece ser um tema na vida dele. Ele também sempre fala do Boys and Girls Club como um porto seguro. Um lugar que ofereceu mentoria, propósito. É um compromisso que ele mantém até hoje, há mais de 30 anos. Isso mostra o tamanho do impacto que esses lugares tiveram nele, né? E o que é interessante é que o alicerce dele não foi construído no mundo artístico, mas no mundo real. Foram figuras de fora da indústria. A mãe, os mentores do clube. Isso. Foram eles que deram a base humana para ele. E isso se torna crucial, porque quando ele chega na Fordham University, ele está completamente perdido. Completamente. A gente olha para o Denzel de hoje e é impossível imaginar esse cenário. Mas na faculdade a coisa desandou feio. Ele tentou de tudo. Biologia, química, jornalismo. Nada funcionava. E as notas? Um desastre. Média de 1,7. Dá para acreditar, ele estava a um passo de ser expulso. Exata. E a biografia sugere que não era falta de inteligência, era falta de direção, sabe? Falta de propósito. O talento estava ali, mas completamente adormecido, sem ter onde se manifestar. É um lembrete poderoso de que potencial não significa nada sem um gatilho, sem uma ignição. E a ignição veio da forma mais aleatória possível. Ele tirou um semestre de folga na faculdade e foi trabalhar como diretor de artes criativas num acampamento de verão. Ah, essa parte é ótima. Durante um show de talentos para as crianças, ele estava lá no palco, improvisando, fazendo palhaçada, e um colega de trabalho o viu e, do nada, soltou a frase que mudaria tudo. Cara, você já pensou em ser ator? Exato. Pensa no poder de uma frase. Até aquele momento, atuar não era nenhuma possibilidade remota na cabeça dele. E o notável é que a vocação não foi uma descoberta interna, foi um reconhecimento externo. Alguém viu o talento nele antes dele mesmo. Foi como se uma luz se acendesse. Ele voltou para Fordham, mudou para o campus do Lincoln Center para estudar teatro e, de repente, tudo fez sentido. E ele imediatamente conseguiu os papéis principais em clássicos, como Otelo. Aquele garoto perdido com média 1,7 tinha encontrado seu lugar no mundo. E a partir daí, a trajetória é meteórica. Ele consegue um papel na série de TV St. Elsewhere, o que foi fundamental. Deu a ele visibilidade nacional e, mais importante, estabilidade financeira por 6 anos. Foi tipo
o campo de treinamento dele. Mas o momento da virada, o que realmente o colocou no mapa de Hollywood, foi o filme Tempo de Glória, de 1999. E que filme! Nossa! Ele interpreta o soldado Tripp, um ex-escravizado que se torna soldado na Guerra Civil Americana. A biografia detalha o peso daquele papel. E tem aquela cena. A cena, a do açoitamento. É um momento brutal, mas a genialidade está na interpretação. A câmera foca no rosto dele e enquanto as chicotadas estalam, ele não grita. Ele absorve a dor, o desafio, a vulnerabilidade e uma força sobre-humana e deixa uma única lágrima escorrer. É uma das atuações mais poderosas da história do cinema, simplesmente. É de arrepiar só de lembrar. Aquela performance deu a ele o primeiro Oscar, de melhor ator coadjuvante. Mas o impacto foi muito maior do que só o prêmio, né? Ah, foi sísmico. Do ponto de vista da indústria, aquele Oscar mudou a percepção de Hollywood sobre o que um ator negro poderia fazer na tela. Ele provou que um ator negro podia carregar o peso emocional de uma história complexa e universal. E ser reconhecido por isso no mais alto nível. Ele abriu uma porta que estava, na melhor das hipóteses, entreaberta. E aí chegam os anos 90 e ele entra no que a biografia chama de fase de ganhar dinheiro. Com 4 filhos para criar, ele admite ter feito alguns verdadeiros fiascos. E aqui tem um insight fundamental que a biografia oferece. Vendo de fora, pode parecer que ele estava se vendendo. Exato, Mas a análise é mais profunda, né? exato. Ele não estava vendendo a alma, ele estava comprando a liberdade dele. Ao garantir a segurança financeira da família, ele estava acumulando o poder de, mais tarde, poder dizer não. E assumir os riscos artísticos gigantescos que definiriam o seu legado. Faz todo sentido. Os fiascos financiaram as obras-primas. Pois é, porque mesmo nessa fase, ele entrega performances absurdas. Malcolm X, em 92, é um maior exemplo. Um risco gigantesco interpretar uma das figuras mais complexas da história americana. E ele simplesmente se transforma no Malcolm X. Outra indicação ao Oscar, mais que merecida. Essa dualidade é a marca dele nos anos 90. Ele está virando uma estrela de bilheteria, mas ao mesmo tempo. Escolhendo projetos de uma importância social e artística imensa. Ele estava jogando 2 jogos ao mesmo tempo e ganhando em ambos. Mas o clímax absoluto da carreira, o momento que o cimenta como uma lenda, vem em 2001. E aqui é onde fica realmente interessante, ó, porque ele faz algo que ninguém, absolutamente ninguém, esperava. Ele vira o vilão em dia de treinamento. Uma jogada de mestre em termos de gerenciamento de carreira. Pensa bem, a essa altura, a marca Denzel Washington era sinônimo de integridade, heroísmo, retidão. Ele era o cara certo. Sempre. E o que ele faz? Ele pega essa imagem, que valia milhões, e a incinera interpretando Alonzo Harris, um policial deliciosamente corrupto, carismático e aterrorizante. E que performance! O monólogo do King Kong não tem nada a ver comigo é icônico. Ele é magnético. Você não consegue tirar os olhos dele. E essa aposta arriscadíssima lhe rendeu o segundo Oscar, desta vez de melhor ator. Ele se tornou o primeiro ator negro a ganhar nessa categoria, desde Sidney Poitier, lá em 1964. A maioria das estrelas constrói uma marca e passa a vida inteira protegendo ela. Denzel fez o oposto. Ele entendeu que, para ter um legado duradouro, ele precisava destruir sistematicamente as expectativas do público. Interpretar heróis o tornou uma estrela e interpretar o monstro o tornou um artista imortal. E essa mentalidade explica outra decisão radical dele, a recusa em participar de franquias e sequências. Isso eu achei fascinante na biografia. Numa Hollywood obcecada por universos cinematográficos e retornos garantidos, ele sempre disse não. Por quê? Porque ele estava protegendo o legado. Ele priorizou a integridade artística em detrimento do cheque fácil. Cada filme era um novo desafio, um novo mundo. Ele não queria ficar preso a uma única coisa. Essa disciplina, essa visão de longo prazo, é o que separa as grandes estrelas dos verdadeiros ícones. É uma carreira cheia de riscos, de apostas altas, e aí a gente se pergunta, o que dava a ele a estabilidade para arriscar tanto?
E para responder isso, a gente precisa olhar para fora das telas. Para a vida pessoal dele. Exato. A âncora de tudo isso tem nome: Pauletta Pearson. Casados há mais de 40 anos, o que em Hollywood é praticamente uma anomalia geológica. E a história deles é ótima. O que eu não sabia, e a biografia conta, é que ele teve que pedi-la em casamento 3 vezes para ela finalmente aceitar. Imagina levar 2 não do Denzel Washington. Isso já mostra quem manda na relação. Pois é, Pauletta é uma figura central. Ela tinha uma carreira promissora na Broadway, mas tomou a decisão consciente de se afastar para criar os 4 filhos. Denzel é o primeiro a dizer que ela é a base de tudo. A pessoa que manteve a família unida e os pés dele no chão. E tem um momento que simboliza essa união de forma linda. Em 1995, eles renovaram os votos de casamento na África do Sul. E a cerimônia foi oficializada por ninguém menos que o arcebispo Desmond Tutu. Que história! E falar da família nos leva inevitavelmente ao pilar central que sustenta a vida inteira de Denzel: a fé. E não é só uma herança do pai pastor, sabe? É uma convicção pessoal visceral que se solidificou no final dos anos 80. Ele descreve uma experiência numa igreja em Los Angeles onde ele diz ter sido preenchido pelo Espírito Santo. Foi algo que o transformou. A fé deixou de ser algo herdado e passou a ser algo vivido. E ele é muito aberto sobre as próprias lutas. Ele fala abertamente sobre o alcoolismo e como a fé foi absolutamente fundamental para ele alcançar a sobriedade. Exatamente. Não é uma fé teórica, de discursos bonitos. É uma ferramenta prática que o ajudou nos momentos mais sombrios. A fé, para ele, não é um acessório, é o sistema operacional. É o alicerce sobre o qual ele construiu tudo. E é por isso que o capítulo mais recente da vida dele, embora surpreendente, faz todo sentido quando você olha a trajetória completa. E que capítulo? Isso nos leva de volta ao início da nossa conversa, àquela profecia. Em 21 de dezembro de 2024, uma semana antes de completar 70 anos, Denzel Washington foi oficialmente batizado e recebeu sua licença de ministro. Na Igreja de Deus em Cristo, é um momento de círculo completo. O filho do pastor que passou a juventude fugindo da igreja, agora, na maturidade, abraça formalmente o ministério. Não é uma decisão impulsiva, né? De jeito nenhum. É a culminação de uma jornada espiritual de 40 anos. É como se ele estivesse finalmente chegando em casa. Na cerimônia, ele falou sobre a profecia da Ruth Green, a mulher do salão. E ele disse: demorou um pouco, mas finalmente estou aqui. Ele entendeu que a plataforma que Hollywood lhe deu, os milhões de pessoas que o assistem, tudo isso era parte do cumprimento daquela profecia. Ele estava pregando o tempo todo. Essa decisão reenquadra a carreira inteira dele. Não é? Sugere que, para ele, os papéis, a vida pública, tudo isso sempre foi uma forma de ministério. Uma forma de comunicar verdades, de explorar a condição humana, de inspirar através da arte. O palco e a tela eram o púlpito dele. E o impacto cultural dele é inegável. Ele é um dos 9 atores na história a receber indicações ao Oscar em 5 décadas diferentes. Em 2020, o The New York Times o nomeou, sem rodeios, o maior ator do século XXI. Ele chutou portas que estavam fechadas, provando que atores negros podiam liderar filmes de qualquer gênero. Mas o legado vai muito além das telas. A dedicação à filantropia, especialmente com o Boys and Girls Clubs of America, é um compromisso de vida. Ele também é um mentor para a nova geração. A biografia cita o ator Jake Gyllenhaal, que conta que decidiu ser ator aos 9 anos depois de assistir a Denzel em Tempo de Glória. Ele inspira não só o público, mas os próprios colegas. E agora ele está planejando o ato final. Ele anunciou que pretende se aposentar da atuação depois de mais 5 ou 6 projetos. E a lista de despedida é impressionante. Um filme sobre o general Aníbal, outro com o diretor Steve McQueen. E o mais poético de tudo, em 2025, ele vai voltar a Broadway para interpretar Othello. Pensa nisso. O mesmo papel que ele conseguiu na faculdade, logo depois daquele comentário aleatório no acampamento.
É a carreira inteira dele fechando um círculo perfeito, voltando ao ponto de partida. É de arrepiar. No final das contas, a história de Denzel Washington é muito mais do que a biografia de um ator de sucesso. É uma narrativa sobre propósito encontrado onde não se esperava, sobre uma fé inabalável que serve como âncora. E a prova de que sim, a integridade pode construir um império. E isso nos deixa com uma última reflexão. A profecia dizia que ele pregaria para milhões. Olhando para trás, para toda essa carreira, fica a pergunta: será que os sermões mais poderosos dele não foram entregues de um púlpito tradicional, mas sim de uma tela de cinema moldando a forma como o mundo se vê e como entende a sua própria história? Se você gostou dessa análise aprofundada, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder as próximas.